Fala, galera! Hoje nós vamos falar sobre o espaço rural brasileiro, tá bom? Então, o espaço rural brasileiro, ele vai estar compreendido entre a agricultura e a pecuária, tá? Então, a agricultura e a pecuária vai formar uma nomenclatura chamada agropecuária. A agropecuária, ela vai fornecer os alimentos que podemos consumir diretamente, tá? E matérias-primas que vão ser transformadas nas indústrias, como as citadas nas imagens, ok? O espaço rural brasileiro, ele vai ter as propriedades rurais que são chamadas de minifúndios, que são pequenas propriedades ou médias, ou latifúndios, que são médias ou grandes propriedades, tá? Elas vão se localizar próximo ou distante das áreas urbanas. Elas vão empregar o quê? Muitos ou poucos trabalhadores. Ela também vai empregar técnicas modernas, como tecnologias, ou rudimentares, ou vão empregar as duas ao mesmo tempo, tá? E vão se dedicar ao cultivo de um ou mais produto, tá? E a criação de animais ou das duas atividades ao mesmo tempo, tá bom? Então, os latifúndios, eles estão compreendidos que estão acima de 1.000 hectares e os minifúndios até 10 hectares, tá? Então, as causas de concentração fundiária no Brasil. Então, a expropriação, ou seja, perda da propriedade rural pelos pequenos agricultores, que endividados acabam fazendo o quê? Utilizando suas terras como pagamento de dívidas contraídas em bancos ou vendendo para empresas e grandes fazendeiros. A segunda causa de concentração de terra é a mecanização. Quando mecaniza-se a lavoura, a mão de obra ela é substituída pela máquina, tá? A mão de obra humana, ela é substituída pela máquina, tá? Então, a automação, ela entra no campo. E aí, a partir de 1950, a gente tem dentro do espaço rural o que a gente chama de Revolução Verde, ok? E a terceira é o Estatuto do Trabalhador Rural, que desde 1963 estabeleceu os mesmos benefícios trabalhistas dos trabalhadores urbanos, o salário mínimo e 13º, férias remuneradas, entre outros. Então, esses fatores vão contribuir para quê? Para que milhões de pessoas comecem a deixar o campo em busca de melhores condições de vida na cidade. E isso aí a gente chama de, quando a pessoa sai do campo para a cidade, de êxodo rural, tá? Então vamos lá. Agropecuária. A agropecuária, o sistema agropecuário, ele pode ser extensivo, tá? Ou intensivo. Como assim extensivo e intensivo? O extensivo, ele vai utilizar o quê? Técnicas rudimentares sem o uso de quê? De inovações tecnológicas. E o intensivo, ele vai utilizar o quê? Utiliza técnicas modernas e apresenta elevados índices de produtividade, tá? Então, o sistema agropecuário ele pode ser intensivo e extensivo, ok? A agropecuária intensiva. A alta produtividade desse sistema deriva do uso de sistemas de irrigação das máquinas, medicamentos, vacina e outros, como adubos, rações, sementes que são selecionadas, né? E aí essas sementes são conhecidas também como transgênicas, fertilizantes, agrotóxicos e empregados mais qualificados.
A pecuária extensiva, nessa prática, o gado ele é criado solto no pasto, tá? Esse pasto ele é natural ou cultivado e não possui o quê? Investimentos e tem baixa produtividade, tá bom? Então, grande parte dessa criação é destinada para o quê? Para o corte, tá bom? E a pecuária intensiva. Nessa prática, o gado ele é confinado com grande número de cabeças de gado por hectares e há grande investimento e tem grande produtividade. Então, grande parte da criação destinada para o corte, como a gente já falou, e essa prática também é comum em países ricos e em desenvolvimento. A pecuária a pecuária é a criação de determinados rebanhos, né? E pode se desenvolver em dois sistemas, o extensivo e o intensivo. O sistema extensivo. O gado é criado solto no pasto, como a gente já falou, e existe muita terra. E o intensivo, o gado, ele é confinado em estábulos, tá? E agora a gente vai falar sobre os transgênicos. Então, vamos lá. Quando a gente aborda o tema transgênicos, a gente vai ter os argumentos favoráveis e os argumentos que são contrários. Então, os transgênicos, eles, dentro dos argumentos favoráveis, eles podem aumentar o quê? A produção de alimentos, ele tem potencial de acabar com os problemas relativos à desnutrição, as plantações de vegetais transgênicos podem requerer menor quantidade de agrodefensivos, organismo com tolerância e pressões bióticas e abióticas, possibilidades de uso de terras improdutivas como as de alto teor de sal ou com poucos nutrientes. Esses são alguns argumentos favoráveis. Agora, os argumentos contrários falam que a produção de produtos transgênicos elas não resolveriam o quê? A fome no mundo. Então, uma vez que a fome é um problema de ordem socioeconômica, política e desperdício de alimento, então a produtividade e o lucro ficam abaixo da expectativa. E os produtores de alimentos de transgênicos ficam reféns do quê? Dos fornecedores de sementes, uma vez que todos os anos, no momento do plantio, o agricultor precisa comprar novas sementes, já que elas são estéreis, tá? Então, os transgênicos, eles podem se espalhar e acabar com a biodiversidade. E os países que adotam a produção de transgênicos podem perder mercados consumidores importantes, como o europeu, que é bastante exigente. E é preciso que esse produto esteja identificado, rotulado, como vocês já devem ter visto quando vocês compram algum produto que seja transgênico, ok? E aí existe a Lei de Biossegurança, que em março de 2005 foi aprovado pelo Congresso Nacional, a Lei 11.105, ou a Lei de Biossegurança, que liberou a produção de transgênicos e transferiu toda a competência sobre as gestões relacionadas aos OGMs, tá? Para onde? Para a CTN Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Ela vai estabelecer normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre o cultivo e armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e descartes dentro do organismo geneticamente modificado. Então, seus derivados
e utilização de células troncos para fins de pesquisa e terapia. E vai estimular o avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia e proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do que? Do princípio da precaução para a proteção do ambiente. E a estrutura fundiária brasileira. A estrutura fundiária brasileira ela vai corresponder ao modo como as propriedades rurais estão dispersas pelos seus territórios, pelos seus respectivos tamanhos. Então, a distribuição da terra no Brasil é produto histórico, tá? E data do período colonial, com a criação das capitanias hereditárias e seis-marias. Caracteriza-se por uma estrutura fundiária concentradora, ou seja, a minoria da população detém as maiores e melhores terras agricultáveis. A desigualdade estrutural fundiária brasileira configura-se como um dos principais problemas no meio rural. O imóvel rural é um dos temas que a gente também aborda, no qual o módulo rural é uma unidade uma unidade de medida agrária expressa em hectares, que busca refletir a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica e a forma e as condições do seu aproveitamento econômico. A organização fundiária, segundo o tipo de imóvel, aí como a gente viu lá na frente, com base no conceito do módulo rural, o Estatuto da Terra dividiu os imóveis da seguinte forma no Brasil, em 3 categorias. O minifúndio, que vai corresponder ao quê? A toda a propriedade inferior ao módulo fixado, à região em que se localiza para o tipo de exploração que nela ocorre. Os minifúndios possuem quase sempre menos de 50 hectares de extensão, embora sua média seja de 20 hectares. A empresa rural são os imóveis exploradores de forma econômica e nacional, com uma área que, no máximo, chega a 600 módulos rurais, e a área média dessas empresas rurais é de 221 hectares. O latifúndio de exportação, que é o imóvel que, tendo as dimensões equivalentes de 1 a 600 módulos, seja mantido inexplorado, sem relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou seja, deficiente ou inadequadamente explorado. E o latifúndio por dimensão, que são os imóveis explorados ou não de forma econômica e racional. Uma área que no máximo chega a 600 módulos rurais, possui dimensão superior a 600 módulos. E aí a gente vai ver um pouco sobre a reforma agrária. Um dos grandes problemas agrários do Brasil é a sua estrutura fundiária. De um lado, um pequeno número de grandes proprietários de terras, os latifundiários, que monopolizam a maior parte das propriedades rurais. No outro extremo, milhões de pequenos proprietários que possuem uma área extremamente pequena, os minifúndios, insuficiente para permitir-lhes uma vida decente e com boa alimentação. A reforma agrária é vista como um caminho para melhorar as relações de trabalho, minimizar os conflitos no meio rural e a desigualdade social. A reforma agrária não é mera redistribuição de terra. Trata-se de um processo amplo de mudança que passa pelo campo político, social, técnico e econômico. Consiste na adoção de medidas para
melhorar a distribuição da terra, promovendo a justiça, criando melhores condições de vida para o trabalhador rural e elevando a produção e a produtividade agropastoris. Deve incluir ao meio técnico infraestrutura, sistemas de armazenamento e transporte, garantia, preços mínimos, créditos e crédito ao pequeno agricultor e orientação para a criação de cooperativas e de pequenas agroindústrias. Para corrigir essa distorção, nas últimas décadas, vem sendo desenvolvido o sistema de reforma agrária, embora lento, já tem demonstrado bons resultados. A luta pela terra no Brasil teve destaque com as ligas camponesas nas décadas de 50 e 60, em Pernambuco, e foram extintas em 64. Os trabalhadores rurais organizaram o que existe hoje, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Este vai pressionar o quê? O governo por meio de manifestações e ocupações para conseguir acelerar a reforma agrária e garantir o acesso à terra para milhares de trabalhadores rurais. E a relação do trabalho no campo, tá? Dentro do campo existem algumas formas de trabalho, como o parceiro, o camponês, o arrendatário, o boia-fria ou corumba, o assalariado permanente, o poceiro, o grileiro, o jagunço e semi-escravidão. Então, a gente vai ficar com os parceiros, os arrendatários, o boia-fria, tá? Vamos falar esses três primeiros. Então, o parceiro acontece da seguinte forma: o pagamento é realizado em espécie pelo uso da terra por meio de cotas estipuladas entre o parceiro e o proprietário. O arrendatário, o trabalhador que aluga a terra, tá? O trabalhador vai alugar a terra de um proprietário mediante o pagamento em espécie, em produtos ou na prestação de serviços para produzir. O boia-fria é uma das características do trabalho agrícola. Uma das características do trabalho agrícola é a sazonalidade. Isto é, há mais trabalho em determinados estágios do cultivo, como o plantio e a colheita. Muitos trabalhadores são contratados apenas para esse período. Então, esses são chamados de boia-fria, que tem trabalhos temporários, tá? O poceiro é a pessoa que vai ocupar as terras devolutas, que são terras públicas ou particulares, mas não possui o quê? O título de propriedade, tá bom? E aí, depois de certo tempo, ele pode requerer o título da propriedade pela lei de uso capião. O grileiro, que é o latifundiário, que expande suas terras falsificando títulos de posse em conluio com órgãos oficiais, invade terra do governo, terras indígenas e de poceiros, entre outros, tá? E aí a gente, dentro do espaço rural brasileiro, a gente tem alguns problemas ambientais. Por quê? Dentro dessa atividade agrícola, a gente vai ter o desmatamento e a perda do solo. A poluição do solo, seja ela pelo agrotóxico, o desequilíbrio ecológico, porque se eu desmato uma área para plantação, eu vou estar desequilibrando o meu ecossistema, a contaminação de alimentos e riscos à saúde. E o manejo adequado do solo. Então, a gente vai ter a rotação de cultura. O que seria a rotação de cultura? Um período eu vou plantar o trigo, o outro eu vou plantar a cevada,
o outro eu vou plantar eu vou descansar a terra, tá? Então, isso sim é chamado de rotação de cultura. Ora eu planto uma cultura, ora eu planto a outra e depois eu descanso a minha terra, tá? Então a gente encerra essa aula por aqui. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.